olhando essas folhas de árvore aqui atrás, tão vistosa, e o tamanho dessa árvore e o fruto delicioso que ela dá, que é o abacate, um abacateiro filhote, tem 8 meses esse pé de abacate, já está mais alto do que eu, uma árvore muito linda, muito bonita, mas para ela ser essa árvore, ela precisou ser essa semente, que estava muito bonita, mas agora ela está se decompondo, está morrendo, e ela luta contra a morte. Mas ela só vai se transformar, essa árvore linda, a partir do momento em que ela vier a óbito, que ela morrer. A gente percebe que dentro dela aqui está abrindo uma covinha, um buraquinho. E aqui está crescendo um carocinho aqui, que é a nova vida que ela está se transformando, que é esse pé de abacate. Então vai emergir daqui um novo corpo para essa vida. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai trazer algo que ele experimentou quando ele lutava por sua defesa em Roma, quando ele apelou para Roma, no livro de Atos, quando os judeus o prenderam e desejaram que ele fosse morto. Então, quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, houve grande confusão e contenda, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e os fariseus criam. E o povo de Deus, que eram os judeus, estava dividido entre a ressurreição dos mortos ou não haver ressurreição dos mortos. No início da era cristã, a igreja de Corinto caiu na filosofia gnóstica, na raiz daquela época, que ela pegou várias ramificações agora, sobre quando nós morrer acaba tudo, o homem vai ser aniquilado. Crenças também dadas a religiões cristãs como o adventismo e outras religiões. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que se quando nós morremos acabou tudo, nós somos os mais infelizes de todos os seres, mas não nós nos colocando ali na história ou na verdade contada, mas ele e alguns irmãos. Por quê? Porque poucos irmãos creem de verdade na ressurreição dos mortos e a desejo, não compreende o significado de deixar de ser algo insignificante em corpo, sem braço, sem produzir nada ali, sem pernas, sem aparência, para algo tão glorioso assim. As pessoas não conseguem ter esse entendimento. E lá no início da igreja, isso estava acontecendo com os irmãos de Corinto, que eles, em 1 Coríntios capítulo 11, na hora da ceia, que os irmãos iam se reunir para lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Justamente esse era o objetivo da ceia do Senhor, lembrar da morte e ressurreição do Senhor. Isso já não era mais um motivo de alegria para eles, porque essa semente aqui, ó, que é este corpo aqui, essa semente, era prazerosa. Então eles estavam mais felizes com essa vida. Assim eles não morriam para os seus pecados. Logo pode ser que eles também não ressuscitem para ter aquele corpo ali. Antes ressuscitem no inferno, porque todos os homens irão ressuscitar e estarão perante Deus. Uns com o nome no livro da vida e outros não. Os que não têm irão para o inferno sofrer num corpo lá eternamente. O adventismo prega que não existe o inferno, existe a aniquilação da alma. E era o que os irmãos estavam crendo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que você pode ler lá todo o capítulo depois. Então o apóstolo Paulo vai dizer, se nós não entendermos, ele fala crermos, mas eu vou usar o termo aqui sem adulterar, entendermos, acredito que a gente vai ressuscitar quando? Quando ficar velhinho e não prestar mais para nada, mas morre de medo de uma doença. Por quê? Talvez porque acredita que vai ressuscitar, mas não sabe aonde? Tem medo do que virá depois da morte? Meu pai costuma dizer muito isso. Eu queria morrer, porque meu pai era uma vida muito sofrida, sempre foi alcoólatra e tal, e sofre muito hoje ainda, né, sozinho e tal. Sou o único filho que vai ver ele, então ele fala assim, eu já pensei em me suicidar, mas eu tenho medo da morte. Então Paulo está dizendo o seguinte, se nós não entendermos ou não crermos, se não há ressurreição dos mortos, em 1 Coríntios capítulo 15, nós somos as piores das criaturas. Por quê? Porque Paulo e alguns irmãos que entenderam a ressurreição dos mortos, que entenderam, que experimentaram, o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, viu como é que é lá. Com esse olho aqui, ó, o irmão Estevão, em Atos capítulo 6, ele vê o céu aberto lá, aquele céu aberto, e o Senhor Jesus aparece para ele nesses olhos aqui. Então eles experimentaram uma
glória, mas nós, os salvos, nós também recebemos uma porção, em graus diferentes, talvez só no Espírito, pela fé, mas todos nós recebemos. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, se você não entendeu, não crê, não recebeu de Deus essa porção, nós somos as piores de todas as criaturas. Por quê? Porque a gente se priva, no caso Paulo e alguns irmãos, a gente se priva de muita coisa nesse mundo, da corrupção desse mundo. O apóstolo Tiago vai dizer em sua carta, qual é a verdadeira igreja? Aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, né? E que se guarda da contaminação desse mundo, se guarda incorruptível da corrupção desse mundo. Então essa é a verdadeira igreja. Então a gente se priva de muita corrupção, né? O vendedor de carro conta o BO ali do que tem no carro, mesmo que ele arrisque perder a venda, ó, tem um BO isso e isso, mas dá para resolver, porque ele espera a ressurreição dos mortos. Agora, se ele não entende que disso aqui, que está ficando feio, ó, tá morrendo, ó, ele vai se transformar nisso aqui, ó, ele não vai abrir mão dos BO. Agora, quando a gente abre, a gente não crê na ressurreição dos mortos, a gente é a pior de todas as criaturas. Por quê? Porque a gente está se privando de um monte de coisa desta vida aqui, aguardando novos céus e a nova pátria. Em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, eles morreram esperando uma nova pátria. Então, eles viviam aqui como se não vivessem, aguardando serem aquilo ali, lá em cima. Então, quando a gente recebe de Deus essa revelação na íntegra, gente, todo o sentido da vida muda. Para nós é um prazer se afastar da corrupção desse mundo. Para nós é um prazer não se contaminar com os manjares desse mundo, com os entretenimentos, sensualidade, vulgaridade, ganhar dinheiro de forma a enganar as pessoas, e tudo que desagrada a Deus para nós é um prazer, porque nós somos as melhores de todas as criaturas. Nós somos as criaturas que trocará este corpo aqui, ó, por aquele lá, ó. Se Deus fez isso com uma plantinha, imagina com você e comigo. Agora, quando a gente perde essa noção, aí tudo é triste, tudo é amargo, a gente luta com as próprias forças para vencer. Vencer o quê? Vencer o quê? Uns meses, uns anos aqui dentro? Vale a pena se lutar para continuar aqui dentro mais uns anos? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo que vai dar certo, eu vou conseguir tanto dinheiro, isso e aquilo, só para dar uma durabilidade que 5 anos a mais? Isso nos teus cálculos, porque Deus pode ceifar a tua vida hoje. E aí desse corpo tu vai para onde? Para o inferno eterno ou para a vida eterna com aquele corpo ali atrás? Ó? A ressurreição dos mortos é a base da fé cristã. Qualquer outra base, qualquer outro fundamento é falso evangelho, ao qual o apóstolo Paulo em Gálatas, no livro de Gálatas, ele vai escrever: aquele que vos ensina um outro evangelho que não foi o que eu preguei, eu, Paulo, recebido de Deus, o próprio Senhor Jesus me deu o evangelho para eu pregar, aquele que vos ensina outro evangelho, seja maldito. Então, irmãos, essa é a alegria. Tu não faz ideia de como será o teu corpo. Não haverá tristeza, não haverá fome. A gente vai ter um corpo material, físico, mas não teremos fome nem cansaço. A gente não vai dormir, porque Deus mandou maná dos céus. Então existe um tipo de comida. A gente vai se alimentar, a gente vai viver lá com um corpo físico, mas não vai haver tempo, não vai haver envelhecimento. Nossa, são comparações toscas essa semente com aquela abacateira ali, porque é o mais perto que Deus pode chegar de nos mostrar a gloriosa vida que teremos com Ele na eternidade. Então, a ressurreição dos mortos é a alegria dos poucos que Paulo está falando lá aos irmãos de 1 Coríntios. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se não existe a ressurreição dos mortos, somos as piores de todas as criaturas, né? E os irmãos estavam se embriagando, se prostituindo, eles perderam a alegria na vida eterna. Então eles começaram a buscar alegria nesse mundo que não cura, que só anestesia a alma cansada do ser humano vazio, do seu Criador, do seu Deus.